Entender a diferença entre precisar e querer algo vai mudar completamente a forma que você leva e que você encara a sua vida. Eu sou Raiane Gonçalves, mentora de qualidade de vida, especialista em neurociências e dedicada a estudar a fundo a ansiedade, o estresse, o desenvolvimento de resiliência. E hoje eu quero conversar com vocês sobre essa questão do precisar e querer. Foi uma virada de chave muito grande na minha vida, no meu dia a dia. Entender a diferença entre uma coisa e outra e como o querer está muito mais presente no nosso dia a dia do que o precisar. E infelizmente nós acabamos usando mais o termo precisar para várias questões e traz um peso para nossa vida, traz um peso para nossa jornada, sendo que não teria necessidade. Bom, eu, assim como a maioria das pessoas, até menos de um ano atrás, eu tava numa constante, assim, luta diária para tentar conquistar as coisas que eu desejo da vida, né? Todos os meus sonhos e objetivos. E ter sonhos e objetivos eu acho que é uma parte também extremamente importante, que traz, né, uma luz, traz uma vontade de viver pra gente em meio, né, a tanto caos, a tantas coisas que acontecem aqui no mundo. Mas nessa busca ali persistente dos meus sonhos, eu criei uma rotina bem pesada, uma rotina de autocobrança muito grande. Eu me sentia muito frustrada quando eu não conseguia fazer algo, quando algo não dava certo, ou até mesmo quando eu mudava de ideia. Sei lá, eu tava com um sonho de seguir, por exemplo, na educação física, né? Quando eu fiz a educação física, o meu foco era ser professora, eu queria ser professora. E aí, no meio do caminho, eu comecei a estudar yoga, eu quis ser professora de yoga. E aí, no meio do caminho, eu entendi que o que chamava a minha atenção era mais a saúde mental do que a parte física exclusivamente. E aí, eu fui mudando muito de ideia, e toda vez que eu mudava de ideia, eu meio que pensava, nossa, eu perdi tanto tempo com outras coisas, sendo que eu podia ter sido mais direta. E isso trazia um peso, realmente, um amargor para minha vida, para o meu dia a dia, que me fazia me sentir que eu estava mais atrasada em relação aos meus sonhos, aonde eu posso ou quero chegar. E nesse contexto, eu sempre usava o termo de, cara, eu preciso fazer isso, eu preciso disso. Então, eu usava muito esse termo precisar para definir as coisas que eu gostaria de alcançar na minha vida. Então, por exemplo, também, quando eu falava para mim mesma, Rai, você precisa, sei lá, comprar um apartamento seu, né? Eu tenho muito essa vontade de sair da casa da minha mãe, do apartamento da minha mãe, para ter o meu próprio espaço, acredito sim, como a maioria das pessoas também. E eu coloquei sempre por muito tempo a questão do eu preciso sair daqui, eu preciso ter o meu espaço, como se isso não acontecesse fosse o fim do mundo, o fim da minha vida. E, gente, cá entre nós, não é o fim do mundo, né? Assim, pode não ser um cenário ideal ali frente às coisas que eu almejo e espero da vida, mas não é o fim do mundo, né? A minha vida não vai acabar se eu não conseguir conquistar isso. Então, quando a gente usa o termo preciso para essas coisas, né, para na verdade as nossas vontades, a gente está atribuindo muito mais carga a isso, sendo que não são realmente coisas que a nossa vida depende. Eu aprendi a separar muito esses termos. Hoje eu só uso precisar para as coisas que são realmente necessárias à vida. Então eu preciso ter um teto. Para ter esse teto, para ter comida, para ter as coisas básicas
que me deixam viva, eu preciso de um trabalho. Então, trabalhar é uma coisa que eu coloco como você precisa trabalhar. Agora, se você vai ganhar 10 mil, 5 mil, 20 mil, aí já não entra em preciso ganhar este salário, tá? Eu preciso ganhar o mínimo para sobreviver. Então, eu tenho as contas do que eu preciso para manter uma boa alimentação, a casa e o básico para viver. Então, esse é o meu salário que eu preciso. Mas aí tem o salário que eu quero, que é diferente. Só que eu uso os termos corretos para cada coisa. E isso, gente, faz muita diferença. Eu trouxe uma leveza pro meu dia a dia, né? Eu tava com transtorno de ansiedade generalizada, assim como eu já falei pra vocês em vários outros vídeos no ano passado. Então eu tinha muitas crises mesmo, ataques de pânico que me paralisavam, que me travavam e que me faziam me sentir mal e infeliz. E parte do enfrentamento desse transtorno foi entender o que é cada um desses termos, né? Eu aprender a usá-los nos momentos certos. Então, a partir do momento que eu comecei a olhar para as coisas que eu quero e eu enxerguei apenas como coisas que eu quero, eu tirei uma carga de cima de todas as coisas. Então, essa coisa de sair de casa, de ganhar mais, de viajar, tudo hoje eu coloco no meu bloquinho de quero. Não, eu quero viajar, eu quero ter meu apartamento, eu quero ter um salário que paga melhor, eu quero construir uma carreira que eu seja especialista nela, né? Que eu quero ser especialista em resiliência, mas eu quero todas essas coisas. Se essas coisas, sei lá, por algum motivo não derem certo, não é o fim do mundo. Então eu não coloco a carga gigantesca em cima dessas coisas, sabe? E eu até fico meio triste porque na internet muitos coaches eles incentivam essa coisa de não, isso aí é necessário. E isso precisa acontecer assim, desse jeito, assado. Só que, cara, às vezes a gente não tem equilíbrio e controle emocional para lidar com essa pressão, com essa carga. Então, eu consegui encontrar mais leveza no meu dia a dia. Eu busco esses meus objetivos. Eu entendo que eu tenho responsabilidade por quem eu vou me tornar no futuro. Então, eu corro atrás das coisas que eu desejo pra minha vida, que eu quero pra minha vida, e eu me esforço muito pra isso, mas sem colocar essa carga de tipo, se no meio do caminho alguma coisa deu errado, eu não surto como eu surtava antes. Porque eu entendo que tá, tudo bem, eu preciso achar uma outra maneira de fazer isso acontecer, ou se eu olhar pra isso em algum momento e entender que não é possível, que não é viável, sabe, eu vou conseguir me adaptar e mudar, porque eu não tenho mais tanta carga. A minha vida não depende disso. E antes eu colocava a energia de que dependia disso, que é a questão do termo precisar, né? O precisar dá a entender que é isso ou nada, você precisa daquilo. E não, tá, turma? Sempre se perguntem, a sua vida depende disso ou não? Eu acho que essa é a pergunta chave pra gente definir se uma coisa é realmente essencial ou se tá tudo bem se der errado. Porque é aquilo, né? A gente tá nessa internet, nessa vez a gente vê a vida das pessoas sempre com um teor de comparativo muito injusto, que as outras pessoas que a gente acompanha na internet possuem uma realidade totalmente, às vezes, diferente da nossa, e a gente quer ter a vida que essa pessoa tem, a gente quer ter a conquista que essas pessoas têm. Eu vejo pessoas da minha faixa etária que estão, tipo, já milionárias, e isso gera, né, uma pressão, não tem como. Mas isso estava me sufocando, então eu precisei olhar para essas questões e entender de que maneira eu conseguiria ter uma vida leve, eu conseguiria vencer um transtorno. E é mudando essa mentalidade. E uma das viradas de chave é essa, é você entender que, cara, você não precisa dessas coisas. Você não precisa de um apartamento grande, você não precisa de um carro, você não precisa de muitas coisas, na verdade. Você quer essas coisas, tá tudo bem querer. Só que tira a carga que você colocou em cima disso. Como se a sua vida dependesse disso, porque não depende. A verdade é que a maioria das coisas que a gente luta no nosso dia a dia, a gente não precisa. E, cara, entender isso também me deixou uma pessoa muito mais simplista. Eu gasto muito menos com roupa, com outras coisas do dia a dia, até carro, assim. Eu tirei a habilitação no intuito de ter o meu próprio carro. Só que depois, quando eu parei pra refletir, né, eu usei essa questão, cara, você não precisa de um carro, você quer.
E por que você quer aumentar esse gasto? Esse gasto é mais importante do que, sei lá, você ter dinheiro para comprar, fazer os seus cursos relacionados à sua área e tal, sabe? Eu comecei a avaliar e ponderar e às vezes chega num ponto de, tá, nem faz sentido na minha vida isso. Porque às vezes a gente só vai criando, né, esses sonhos, essas vontades e colocando como se a gente precisasse disso. Até porque também é uma forma, a sociedade, ela impõe muito essas coisas pra gente, né? Ah, você precisa fazer a faculdade, se formar, conseguir um bom emprego, ter uma casa, ter um carro, ter uma família. Então são várias coisas que são meio que impostas de forma inconsciente na nossa cabeça e que faz a gente achar que a gente precisa de coisas que na verdade a gente não precisa. Eu tô até meio cansada, assim, de justificar para as pessoas por que que eu não tenho um carro, por que que eu nem quero ter um carro, né? Às vezes eu falo, não quero ter um carro, porque pro meu dia a dia não faz sentido nesse momento ter. Pode ser que lá na frente, sei lá, pro estilo de vida que eu leve, eu precise ter um. Hoje não faz sentido, eu prefiro fazer muito mais as coisas de Uber. Os lugares que eu vou, na verdade, normalmente não tem lugar para estacionar, não tem, são coisas mais práticas, então eu uso muito mais Uber do que o carro, do que eu usaria talvez o carro, né? E, enfim, cara, é mais pra gente olhar pra esse ponto de que a gente precisa avaliar as coisas que nós estamos lutando, colocando muita energia, se são realmente coisas que você precisa que aconteça. E às vezes é aquilo, a gente coloca tanta carga na nossa cabeça, tanta coisa na nossa mente, que faz a gente distorcer a nossa realidade. E aí isso leva aos benditos dos transtornos mentais, né? Eu desenvolvi ansiedade generalizada, não foi por um acaso, do nada. Foi esse cultivo de várias coisas no meu dia a dia. Tinha o relacionamento, tinha essa crença de achar que eu precisava muito das coisas para ser feliz. E não, né? A gente olha e fala assim, não preciso mesmo dessas coisas. Hoje eu vivo com um básico, assim, igual a minha alimentação. Eu, antigamente, comprava muito iFood. Eu achava que, sei lá, todo final de semana eu tinha que sair, tinha que ir num restaurante. Eu gostava de ir em restaurantes. Hoje, é muito louco, como até o gosto muda, né? Eu nem curto mais tanto ir em restaurante. Eu tenho minha alimentaçãozinha básica ali. Eu como meu pão com ovo feliz, a beça, porque eu gosto desse sabor e aprender a realmente olhar para essa simplicidade, de olhar e ver e falar assim, cara, mas o básico também é bom, também é gostoso. Por que que eu preciso de luxo? Por que que eu preciso gastar horrores com coisas que às vezes não vão agregar de fato na minha vida? Então a gente precisa refletir sobre essas coisas para trazer simplicidade, para trazer leveza. É isso que a gente precisa buscar na nossa vida, leveza. É saber olhar para a vida sem ficar criando ali muita expectativa, sem ficar sempre insatisfeito com as coisas que se tem. Hoje eu olho e falo, não, cara, tá bom que eu tenho, né? Eu tenho um teto, eu tenho alimentação, eu tenho minha rotina, eu tenho meu trabalho, que são as coisas que eu preciso. Agora o resto que eu tô correndo atrás são coisas que eu desejo. Então não preciso ficar tão preocupada com quando essas coisas vão acontecer, da forma que elas vão acontecer. Porque o básico, o que vai me fazer viver de fato bem, eu já tenho. Agora o resto são coisas que, cara, pode acontecer no tempo que for. Eu tô colocando energia, tô colocando esforço, mas vai acontecer quando tiver que acontecer. Quando a oportunidade bater na porta, eu vou estar pronta. E é sobre isso, é sobre a gente trazer essa leveza para esse processo. E turma, reflita sobre isso. Se você assistiu até aqui, deixa aqui nos comentários um coraçãozinho azul para eu saber que você assistiu até o final. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e compartilha também para alguém que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes é uma frasezinha que a gente fala aqui que dá um start na cabeça de vocês. Eu espero tocá-los dessa maneira, de gerar alguma transformação em suas vidas. E a gente se vê então no próximo vídeo.